estamos no ar com mais um programa Defenda-se. Meu nome é Donizete Piton e este programa é patrocinado pela Andif, Associação Nacional de Defesa dos Consumidores do Segmento Financeiro. O que é ser empresário hoje no Brasil? Aliás, essa questão, na semana que vem, nós vamos discutir com o diretor da Fiesp, o Dr. Miller, o que é ser empresário hoje no Brasil. Mas independentemente do ânimo, do sonho, do poder de empreendedor, daqueles que se aventuram na arte de criar emprego, fazer alguma coisa diferenciada no Brasil, nós temos fatores pessoais, personalíssimos, que não tem jeito, você não tem como transferir. Ou seja, ou você é competente naquilo que você faz, ou você, de forma definitiva, não é competente naquilo que você faz, e não importa quanto dinheiro você vai colocar no seu negócio, ele está fadado ao fracasso. Já abordamos essa questão muitas vezes pelo lado material, pelo lado político, pelo lado econômico, pelo lado espiritual, enfim. Mas é sempre um tema atualíssimo, porque hoje a economia informal, ela está respondendo hoje por mais de 35% do volume de recursos financeiros que hoje gira nesse nosso querido Brasil. E nesta tarde, nós trouxemos aqui para falar conosco o Anderson Hernandes, que é escritor e acaba de editar um livro, este livro lindo aqui, ó, Perfil de um Profissional de Sucesso. Hernandes, muito boa tarde. Como você está? Prazer, eu estou muito bem. O Brasil é um país, já foi Brasil de terceiro mundo, já foi país pobre, já foi país em desenvolvimento, hoje já é um país emergente. A gente não sabe se eles só estão mudando as terminologias ou se o Brasil realmente está ascendendo economicamente. Temos lá nossas dúvidas, né? O que é ser um empresário hoje no Brasil? Bem, ser empresário hoje, a princípio, deve-se dizer que não é nada fácil, né? E é justamente por isso que a cada dia nós temos que investir cada vez mais no preparo dessas pessoas que se aventuram a tornar-se empresários hoje. Agora, o que nós podemos hoje dizer para o empresário é que o que falta hoje, na minha opinião, isso eu defendo isso desde quando eu escrevi meu primeiro livro, que foi justamente voltado ao pequeno empresário, que é a falta de qualificação que essas pessoas, de um modo geral, elas são expostas no mundo empresarial. Porque, olha só, pense um pouco a respeito de uma situação, de qualquer coisa que você vai fazer hoje no seu dia a dia. Por exemplo, digamos que você vai tirar uma carta de habilitação, você precisa ter uma qualificação, você tem que fazer um curso para que você possa estar habilitado para tirar uma carta de habilitação, para poder dirigir um veículo, não é verdade? Da mesma forma também você precisa ter uma série de qualificação para outras coisas que você faz no seu dia a dia. Você vai ter uma profissão, você vai ter que estudar um bom tempo para você poder ter condições de tornar-se um bom profissional. E para ser empresário? Para ser empresário você basta ter Não tem nenhuma faculdade. Né? Exatamente. Você não tem nenhum pré-requisito para ser empresário. Desde que você não tenha nenhum problema com os órgãos de registro do próprio governo, você vai lá, abre a sua empresa e se torna-se empresário. Aí quando você se vê ali dentro de todo um emaranhado de situações que o empresário ele passa no dia a dia, na maioria das vezes envolvendo as partes relacionadas com as partes financeiras, né, da empresa, você vê aí quantas e quantas empresas depois passam a ter problemas financeiros e acabam sendo obrigadas a fechar por falta de recursos ou por não terem condições e tudo mais. Hoje você acha que os fatores pessoais do empresário são determinantes para o seu sucesso? Os fatores pessoais são, sim. Até que nesse livro que eu escrevi, que nós estamos lançando agora, eu dediquei uma parte final do livro. O livro todo ele fala do perfil do profissional de sucesso. Na verdade, a palavra sucesso, quando nós falamos sucesso, não significa que o que é sucesso para mim é sucesso para outra pessoa. Isso é uma coisa muito pessoal. Bom, no Brasil, quando se fala um empresário de sucesso, significa um empresário que ganha muito dinheiro. Basicamente é isso daí. Só que é o seguinte, as pesquisas indicam que as probabilidades de você ter uma empresa com mais de 5 anos de vida, elas são muito pequenas aqui no Brasil, cerca de 30% mais ou menos. Então, se você tem uma empresa que tem mais de 5 anos de vida e está sobrevivendo, e ela tem uma situação financeira estável,
você já pode ser considerado uma pessoa de sucesso. É lamentável isso. Então, quando nós falamos sobre um profissional de sucesso... Aliás, você tem, me parece que de cada 10 empresas abertas, 9 fecham. Então, a pesquisa, anos, o Sebrae fez uma pesquisa, acho que por volta de 2001, quando foi finalizada essa pesquisa, chegou à conclusão que cerca de 7 empresas fecham dentro do período de 5 anos. Então você tem uma taxa 3 sobrevivem. Exatamente. Nós temos 3 profissionais de sucesso que aparecem no Brasil. E os motivos relacionados com que as empresas acabam fechando, a maioria das vezes relacionados com a parte financeira. São problemas de dívida, problemas de falta de capital de giro, que também envolve a parte financeira. Outros motivos são até brigas com sócios, problemas de demanda de mercado, ou seja, existem aí empresários que montam uma empresa e sequer sabe se a empresa dele tem demanda de mercado para que ele possa ser bem sucedido. Então imagine a situação, nós temos uma ideia e vamos montar uma empresa, mas não fazemos uma pesquisa de mercado. Não sabemos se vamos ter clientes para ser atendido pela nossa empresa. Não sabemos se vamos ter condições de atender o mercado, porque não sabemos se o mercado realmente pode adquirir os nossos produtos ou serviços. Ou não sabemos, por exemplo, quais são os nossos concorrentes. Análises como essas, que não são feitas antecipadamente, gera uma situação onde o empresário acaba sendo obrigado a fechar a sua empresa. Eu tive casos de empresários, infelizmente, né? Eu sou empresário contábil e isso há muitos anos atrás, minha esposa trabalhava comigo e eu falava para ela, olha, essa pessoa que acabou de sair daqui, ela vai estar fechando a empresa daqui a alguns meses. Eu já olhava ali para a pessoa, já tinha mais ou menos uma ideia que não dava certo aquilo que ela estava querendo montar. E isso acontecia muitas vezes. Quando você entrevista um empresário, você leva em consideração, para saber se o cidadão vai ter sucesso ou não, você leva em consideração o nicho de mercado que ele está querendo atingir, ou você leva em consideração as características pessoais dele? Não, as duas coisas elas devem ser levadas em consideração, além de outros fatores também. Mas vamos falar, por exemplo, no aspecto de nicho de mercado. Você pode, por exemplo, atuar num nicho de mercado que hoje é muito difícil você ter nichos disponíveis para você atuar no mercado. Por quê? Porque a maioria dos mercados hoje estão explorados. No entanto, você tem lá a opção que você pode fazer entre atuar no mercado ali de massa, onde a maioria das empresas acabam atuando, ou escolher pequenos segmentos de mercado e você atuar dentro desses segmentos de mercado. Agora, você pode atuar dentro de um segmento de mercado único e, de repente, você não pode não ter sucesso porque você também não tem qualificações pessoais para aquilo. Eu conheço muitos profissionais que... Porque muitas vezes daí acontece assim, do cidadão ser empregado, de repente ele pretende ser patrão, ou ser levado a ser patrão, porque durante um bom tempo as empresas começaram a fazer o seguinte, fazer um acordo com o funcionário, né? Olha, escuta, eu só tenho uma indenização para te pagar, mas vamos fazer o seguinte, você vai se abre, eu vou demiti-lo, não vou indenizá-lo, você vai, se abre uma microempresa, uma pequena empresa e começa a prestar serviço para a gente. Olha só, de repente você vai deixar de ganhar R$3.000 como empregado, mas vai começar a ganhar 50 como fornecedor. Isso é muito comum. É o que mais... E não tem mais volta. Isso não tem mais volta. Lamentavelmente, porque a empresa já se livrou do cidadão. Quer dizer, ela tem plena consciência de que ela está armando uma armadilha para aquele cidadão. Porque às vezes ele é um torneiro mecânico, ele sabe fazer muito bem aquela peça e ele está convicto de que ele sabe fazer muito bem aquela peça, mas ser empresário não é só fazer aquela peça. E quando ele está lá fora, ele não tem só que fazer a peça, ele tem que contratar pessoas, tem que gerenciar essas pessoas. Isso quando ele não começa a trazer para dentro da empresa, a primeira coisa que ele vai, traz o filho, traz a mulher, traz o irmão, traz o compadre, traz o parente, o vizinho. A empresa começa a se tornar isso, né? Aquela situação de que ela, como se fosse uma entidade filantrópica, que todo mundo tem que tirar proveito da empresa e a empresa não deveria ter lucro, o que é um erro da parte do empresário. Pensar que a empresa é uma entidade filantrópica que ele pode contratar todos os seus parentes e esquecer que ela tem que dar lucro acima de tudo para que ele possa continuar sobrevivendo. E, obviamente, esse lucro ele pode ser repassado e deve ser repassado para os seus colaboradores, mas, no entanto, pensar que você pode só contratar pessoas, parentes e outras pessoas que, às vezes, sequer têm uma qualificação para trabalhar na sua empresa, você vai acabar tendo problemas. Agora, voltando à questão lá
que o doutor falou com relação a essas pessoas que são quase que forçadas por essas empresas a montar sua própria empresa e prestar serviço, isso tem a ver com o próprio problema hoje que existe em relação à própria tributação, que existe por trás de cada pessoa que você coloca na sua empresa. Porque essas empresas, na realidade, elas estão ali também arrumando um meio de conseguir fugir de se pagar tanto, ter um custo tão grande em cima como tem, por exemplo, de você ter empregados ali, registrados e tudo mais. Eu estava conversando com algumas pessoas que vieram recentemente da China. Na China, o Estado não só empresta dinheiro para os empreendedores a custo zero, como também não tem encargos sociais nem tributos em cima das empresas que geram emprego. Olha que exemplo. Além deles estarem investindo maciçamente na educação, o Estado está patrocinando empresários, quer dizer, grandes revelações estão acontecendo e não está tributando as empresas. No Brasil, com a carga tributária beirando os 46%, você imagina como fica competitivo os nossos produtos no mercado, competindo com produtos chineses que está chegando no Brasil quase que a preço FOB e com o governo patrocinando, subsidiando praticamente a produção. Exatamente. Então, se você tivesse que agora falar para o Lula, falar, Lulinha querido, faça isso que vai dar certo. O que você falaria para ele? Poderia dizer, por exemplo, que deveria se incentivar muito mais os micro e pequenos empresários, porque ainda faltam grandes. Hoje no Brasil, a microempresa responde por perto de 70% da mão de obra disponível, não é isso? Eu não sei os números exatos para te precisar nesse momento, mas deve beirar mais ou menos isso. E não existe nenhuma política para proteger a microempresa? Não podemos falar que não existe política, porque realmente existe políticas para proteger, sim. Mas é que a realidade é um pouco diferente. Porque quando você chega ali, vai o pequeno empresário, eu acabei de montar uma empresa hoje, acaba de abrir a sua empresa e vai bater a porta no banco. Pera, pô. O que significa? Tem política, mas a realidade é outra. Exatamente. Quando você vai, por exemplo, bater na porta do banco, pedir, por exemplo, talvez um crédito, porque você acabou de montar um negócio, o que o banco vai lhe falar? Primeira coisa que ele vai lhe pedir, por exemplo, então me apresente os seus 12 últimos faturamentos da sua empresa. Não, mas eu não faturei nada ainda, eu estou começando agora. Então me apresente o que você tem para apresentar de garantia para nós aqui, para que nós possamos te emprestar. Não, mas você precisa entender que eu montei um negócio agora, eu tenho uma boa ideia, mas eu não tenho nada, não tenho bens nenhum para apresentar como garantia. Então pelo menos um fiador que tenha as garantias. Não, mas eu também não tenho fiador. E o que o empresário vai conseguir ganhar? Vai conseguir receber algum valor para que possa ajudar ali no início do negócio dele? É muito difícil hoje o empresário ter o crédito disponível. Agora, não podemos dizer que não existe crédito, porque existe crédito. Se você vê, por exemplo, aí entidades como o Sebrae, que intermediam o crédito, tem feito um trabalho importante. Mas a realidade é que o crédito em si, que é tão importante para o empresário começar o seu negócio hoje, ele acaba caindo na mão de poucas pessoas. E, por outro lado, o empresário, por estar despreparado ao montar o seu próprio negócio, até mesmo quando ele tem o crédito disponível, ou quando ele sai, por exemplo, de empresas com sua própria indenização, ele investe ali no negócio pensando em tirar proveito como empresário, ele acaba percebendo que perde dinheiro porque realmente não soube administrar corretamente o seu negócio. Então esse é o grande problema que nós temos hoje. Quer dizer, não basta você ser, hoje no Brasil, um profissional com muitas qualificações, né? Não. Você tem que contar com algumas outras ajudas, principalmente da sorte, contar com a mãe de santo, contar com o pai de santo que vai dar uma mão, contar com o bispo da Igreja Universal que vai tomar 10% dos seus rendimentos, enfim. Você precisa contar com o invisível para você ter algum sucesso, porque se você contar só com as suas qualificações, fica um pouco difícil você progredir nesse país. Né? Exatamente. Eu conheço muitas pessoas que têm boas ideias, mas boas ideias não bastam. Eu conheço pessoas que a cada dia a pessoa, eu tive uma ideia de montar um negócio tal. Aí no outro dia, mas continuam na mesma situação. Então não é somente boas ideias.
O nosso trabalho, tá? Até nós estamos aqui hoje discutindo sobre esse assunto, um assunto tão importante que nós poderíamos até outras ocasiões voltar a discutir sobre isso, porque e realmente você já está convidado de antemão para contar isso outras vezes. Ele visa mostrar isso para o empresário, mostrar que ele não basta ele ter ideias, ele tem que ter capacidade gerencial, ele tem que estar adequado ali para lidar com problemas financeiros, com gestão de pessoas, tem que ter capacidade de liderança, ele tem que saber lidar com adversidades, saber administrar o seu negócio, cuidar da sua empresa e uma série de outras qualidades que, se nós pegássemos cada uma dessas linhas de raciocínio, poderíamos ficar um bom tempo falando sobre elas, e realmente isso é fundamental para o empresário. Um dia desses aqui eu estava dentro de um hospital Santa Marina e tem uma placa bem grande lá escrito bem na entrada assim. Fala assim: Deus, conceda-me uma boa ideia, que essa ideia seja viável e que ela beneficie a maior quantidade de pessoas possível. Simples, né? É muito simples. É muito simples. Mas como é difícil isso? É verdade. Agora, você tem 1 minuto para você falar para aqueles que estão te ouvindo o que você aconselha àqueles que hoje estão planejando um novo negócio, planejando serem os empresários do futuro. Olha, primeira coisa, como eu falei, busca informação, porque isso é primordial para o seu sucesso empresarial. Até coloco à minha disposição, se alguém quiser me procurar, nós vamos estar até na Feira de Livros, aqui do Shopping ABC Plaza, né, nas próximas quintas-feiras. O nosso telefone é 4339-5428. O meu site que é www.hernandes.com.br, Hernandes com S, H no início. Tem algumas informações. Se tiver alguma dúvida, eu me coloco à disposição. Pode mandar um e-mail para mim, que eu vou estar me colocando à disposição para estar ajudando. E assim, busque informação para o seu negócio, procure seguir ali as orientações que nós temos disponíveis hoje para administrar melhor o seu negócio. Temos livros como o meu e de outras pessoas também voltados para isso, e com certeza acho que você vai ter mais condições de ter sucesso no mundo empresarial. Olha, o Hernandes, ele tem 2 livros. Profissional de Sucesso, isso daqui, Manual Prático de Sobrevivência da Pequena Empresa. Você pensa que é brincadeira sobreviver no Brasil como microempresário? Não é. Existem profissionais da competência e da importância do Hernandes que estão escrevendo para que você saiba como você faz para sobreviver como empresário no Brasil. Não custa. Se você é assalariado hoje, ou se você tem na cabeça uma grande ideia, se você pretende realizar algum sonho, se você pretende ser um empresário, um patrão amanhã, procure primeiro uma orientação de um profissional competente para que você, em vez de patrão, não venha a ser um grande patão. Boa tarde e até a próxima semana com mais um programa Defenda-se. Porque muitas vezes daí acontece assim, do cidadão ser empregado, de repente ele pretende ser patrão, ou ser levado a ser patrão, porque durante um bom tempo as empresas começaram a fazer o seguinte, fazer um acordo com o funcionário, né? Olha, escuta, eu só tenho uma indenização para te pagar, mas vamos fazer o seguinte, você vai se abre, eu vou demiti-lo, não vou indenizá-lo, você vai, se abre uma microempresa, uma pequena empresa e começa a prestar serviço para a gente. Olha só, de repente você vai deixar de ganhar R$3.000 como empregado, mas vai começar a ganhar 50 como fornecedor. Isso é muito comum. É o que mais... E não tem mais volta. Isso não tem mais volta. Lamentavelmente, porque a empresa já se livrou do cidadão. Quer dizer, ela tem plena consciência de que ela está armando uma armadilha para aquele cidadão. Porque às vezes ele é um torneiro mecânico, ele sabe fazer muito bem aquela peça e ele está convicto de que ele sabe fazer muito bem aquela peça, mas ser empresário não é só fazer aquela peça. E quando ele está lá fora, ele não tem só que fazer a peça, ele tem que contratar pessoas,
tem que gerenciar essas pessoas. Isso quando ele não começa a trazer para dentro da empresa, a primeira coisa que ele vai, traz o filho, traz a mulher, traz o irmão, traz o compadre, traz o parente, o vizinho. A empresa começa a se tornar isso, né? Aquela situação de que ela, como se fosse uma entidade filantrópica, que todo mundo tem que tirar proveito da empresa e a empresa não deveria ter lucro, o que é um erro da parte do empresário. Pensar que a empresa é uma entidade filantrópica que ele pode contratar todos os seus parentes e esquecer que ela tem que dar lucro acima de tudo para que ele possa continuar sobrevivendo. E, obviamente, esse lucro ele pode ser repassado e deve ser repassado para os seus colaboradores, mas, no entanto, pensar que você pode só contratar pessoas, parentes e outras pessoas que, às vezes, sequer têm uma qualificação para trabalhar na sua empresa, você vai acabar tendo problemas. Agora, voltando à questão lá que o doutor falou com relação a essas pessoas que são quase que forçadas por essas empresas a montar a sua própria empresa e prestar serviço, isso tem a ver com o próprio problema hoje que existe em relação à própria tributação, que existe por trás de cada pessoa que você coloca na sua empresa. Porque essas empresas, na realidade, elas estão ali também arrumando um meio de conseguir fugir de se pagar tanto, ter um custo tão grande em cima como tem, por exemplo, de você ter empregados ali, registrados e tudo mais. Eu estava conversando com algumas pessoas que vieram recentemente da China. Na China, o Estado não só empresta dinheiro para os empreendedores a custo zero, como também não tem encargos sociais nem tributos em cima das empresas que geram emprego. Olha que exemplo. Além deles estarem investindo maciçamente na educação, o Estado está patrocinando empresários, quer dizer, grandes revelações estão acontecendo e não está tributando as empresas. No Brasil, com a carga tributária beirando os 46%, você imagina como fica competitivo os nossos produtos no mercado, competindo com produtos chineses que está chegando no Brasil quase que a preço FOB e com o governo patrocinando, subsidiando praticamente a produção. Exatamente. Então, se você tivesse que agora falar para o Lula, falar, Lulinha querido, faça isso que vai dar certo. O que você falaria para ele? Poderia dizer, por exemplo, que deveria se incentivar muito mais os micro e pequenos empresários, porque ainda faltam grandes. Hoje no Brasil, a microempresa responde por perto de 70% da mão de obra disponível, não é isso? Eu não sei os números exatos para te precisar nesse momento, mas deve beirar mais ou menos isso. E não existe nenhuma política para proteger a microempresa? Não podemos falar que não existe política, porque realmente existe políticas para proteger, sim. Mas é que a realidade é um pouco diferente. Porque quando você chega ali, vai o pequeno empresário, eu acabei de montar uma empresa hoje, acaba de abrir a sua empresa e vai bater a porta no banco. Pera, pô. O que significa? Tem política, mas a realidade é outra. Exatamente. Quando você vai, por exemplo, bater na porta do banco, pedir, por exemplo, talvez um crédito, porque você acabou de montar um negócio, o que o banco vai lhe falar? Primeira coisa que ele vai lhe pedir, por exemplo, então me apresente os seus 12 últimos faturamentos da sua empresa. Não, mas eu não faturei nada ainda, eu estou começando agora. Então me apresente o que você tem para apresentar de garantia para nós aqui, para que nós possamos te emprestar. Não, mas você precisa entender que eu montei um negócio agora, eu tenho uma boa ideia, mas eu não tenho nada, não tenho bens nenhum para apresentar como garantia. Então pelo menos um fiador que tenha as garantias. Não, mas eu também não tenho fiador. E o que o empresário vai conseguir ganhar? Vai conseguir receber algum valor para que possa ajudar ali no início do negócio dele? É muito difícil hoje o empresário ter o crédito disponível. Agora, não podemos dizer que não existe crédito, porque existe crédito. Se você vê, por exemplo, aí entidades como o Sebrae, que intermediam o crédito, tem feito um trabalho importante. Mas a realidade é que o crédito em si, que é tão importante para o empresário começar o seu negócio hoje, ele acaba caindo na mão de poucas pessoas. E, por outro lado, o empresário, por estar despreparado ao montar o seu próprio negócio, até mesmo quando ele tem o crédito disponível, ou quando ele sai, por exemplo, de empresas com sua própria indenização, ele investe ali no negócio pensando em tirar proveito como empresário, ele acaba percebendo que perde dinheiro porque realmente não soube administrar corretamente o seu negócio. Então esse é o grande problema que nós temos hoje. Quer dizer, não basta você ser, hoje no Brasil, um profissional com muitas qualificações.
né? Não. Você tem que contar com algumas outras ajudas, principalmente da sorte, contar com a Mãe de Santo, contar com o Pai de Santo que vai dar uma mão, contar com o Bispo da Igreja Universal que vai tomar 10% dos seus rendimentos, enfim. Você precisa contar com o invisível para você ter algum sucesso. Porque se você contar só com as suas qualificações, fica um pouco difícil você progredir nesse país. Né? Exatamente. Eu conheço muitas pessoas que têm boas ideias, mas boas ideias não bastam. Eu conheço pessoas que a cada dia a pessoa, eu tive uma ideia de montar um negócio tal. Aí no outro dia, mas continuou na mesma situação. Então não é somente boas ideias. O nosso trabalho, tá? Até nós estamos aqui hoje discutindo sobre esse assunto, um assunto tão importante que nós poderíamos até outras ocasiões voltar a discutir sobre isso, porque e realmente você já está convidado de antemão para agradecer outras vezes. Ele visa mostrar isso para o empresário, mostrar que ele não basta ele ter ideias, ele tem que ter capacidade gerencial, ele tem que estar adequado ali para lidar com problemas financeiros, com gestão de pessoas, tem que ter capacidade de liderança, ele tem que saber lidar com adversidades, saber administrar o seu negócio, cuidar da sua empresa e uma série de outras qualidades que, se nós pegássemos cada uma dessas linhas de raciocínio, poderíamos ficar um bom tempo falando sobre elas, e realmente isso é fundamental. Um dia desses aqui eu estava dentro de um hospital Santa Marina e tem uma placa bem grande lá escrito bem na entrada assim. Fala assim: Deus, conceda-me uma boa ideia, que essa ideia seja viável e que ela beneficie a maior quantidade de pessoas possível. Simples, né? É muito simples. É muito simples. Mas como é difícil isso? É verdade. Agora, você tem 1 minuto para você falar para aqueles que estão te ouvindo o que você aconselha àqueles que hoje estão planejando um novo negócio, planejando serem os empresários do futuro. Olha, primeira coisa, como eu falei, busca informação, porque isso é primordial para o seu sucesso empresarial. Até coloco à minha disposição, se alguém quiser me procurar, nós vamos estar até na Feira de Livros, aqui do Shopping ABC Plaza, né, nas próximas quintas-feiras. O nosso telefone é 4339-5428. O meu site que é www.hernandes.com.br, Hernandes com S, H no início. Tem algumas informações. Se tiver alguma dúvida, eu me coloco à disposição. Pode mandar um e-mail para mim, que eu vou estar me colocando à disposição para estar ajudando. E assim, busque informação para o seu negócio, procure seguir ali as orientações que nós temos disponíveis hoje para administrar melhor o seu negócio. Temos livros como o meu e de outras pessoas também voltados para isso, e com certeza acho que você vai ter mais condições de ter sucesso no mundo empresarial. Olha, o Hernandes, ele tem 2 livros. Profissional de Sucesso, isso daqui, Manual Prático de Sobrevivência da Pequena Empresa. Você pensa que é brincadeira sobreviver no Brasil como microempresário? Não é. Existem profissionais da competência e da importância do Hernandes que estão escrevendo para que você saiba como você faz para sobreviver como empresário no Brasil. Não custa. Se você é assalariado hoje, ou se você tem na cabeça uma grande ideia, se você pretende realizar algum sonho, se você pretende ser um empresário, um patrão amanhã, procure primeiro uma orientação de um profissional competente para que você, em vez de patrão, não venha a ser um grande patão. Boa tarde e até a próxima semana com mais um programa Defenda-se.